Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos Que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora, e vamos que dá! Vamos que dá. Erian Osório, mulher, natural do Ceará, economista e pós-graduada em gestão da biodiversidade, e é um universo em si mesmo, com uma força de mobilização gigante, um coração que não cabe no seu peito e um propósito que inspira e transpira. Erian é ambientalista de carteirinha e teve atuação destacada nos mangues da Baía de Guanabara, onde atuou por muitos anos no Instituto Onda Azul e no projeto Mangue Vivo. É membro fundadora da Ecovila Terra Única em 2005 e, desde 2009, faz parte da equipe de coordenação do programa Gaia Education, de Design para a Sustentabilidade. Mas não para por aí. Além da sua atuação na esfera ambiental, hoje está mais atuante na política e é cofundadora da Comunidade Coletivas, um coletivo de mulheres para mobilizar e engajar mulheres para cargos do Legislativo. É uma apaixonada pela vida, pela educação e acredita que um mundo mais justo é possível. Nós temos o imenso prazer e a honra de receber hoje aqui essa mulher que tanto inspira e que, pelo exemplo, ensina. Seja muito bem-vinda, Eri, e vamos que dá. Olá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, Guilherme, Fernando. Agradeço, né? Começo agradecendo vocês por essa oportunidade de estar aqui. É bom se sentir grata pela vida o tempo todo, né? Eu tenho que ficar lembrando assim sempre que a vida é feita disso, né? De gratidões, de tanta coisa que a gente é privilegiado, né? Eu me sinto uma privilegiada. Eri, conta um pouco para a gente da sua história, sua trajetória até chegar aqui hoje. Da menina que nasceu no Ceará para se tornar essa mulher forte, ativista ambiental, referência em mangues, em regeneração planetária e que coordena programas para a sustentabilidade. Então, o Gui me conhece um pouquinho, né? De Terra Una, já chegou nesse momento bem recente, né, da minha história. Mas eu nasci no Ceará, numa cidade chamada Iguatu, bem no meio da Caatinga, mas uma cidade rodeada de lagoas também. Então a gente sempre teve muita água, né, em volta da cidade, apesar de estar no Ceará, naquele lugar tão árido. Eu nasci numa rua que tinha 30 crianças, então minha infância foi super gostosa. Fiz tudo que uma criança tem direito, desde brincar na rua, tomar banho de chuva, ir para a roça, tomar banho de açude. Tinha 6 irmãos, né? Comigo são 6 irmãos. E a gente, além da nossa família, tinha várias outras pessoas agregadas à família, que a minha mãe era daquela que não aguentava ver uma pessoa na roça precisando estudar, que ela levava. Então, a gente tinha uma história muito de economia solidária também. Minha mãe era costureira, ela fazia roupas, né, na máquina de costura dela, daquelas máquinas velhinhas ainda. E a gente ia para a roça e lá a gente trocava roupa por comida. E assim eu lembro muito bem da minha infância, com muita abundância, assim, não de recursos financeiros, né, mas de muita abundância por conta das trocas que a minha família fazia, tanto meu pai quanto a minha mãe. E nós somos de uma família extremamente humilde, né? A gente morava na beira do rio, assim, eu me considero uma ribeirinha também. E eu vivi nesse lugar até os 13 anos de idade. Aos 18 anos eu vim para o Rio de Janeiro, porque tinha algo dentro de mim que era muito potente, assim, forte, né? De sair daquele lugar, de ganhar outros ares, né? Conhecer o mundo e outras pessoas. Eu tinha uma curiosidade muito grande. Meu pai é analfabeto, assim, ele sabe escrever o nome, e a minha mãe estudou até a 8ª série. Naquele tempo era uma vitória, uma mulher estudar, né, da forma como ela estava ali se virando para dar conta ainda de fazer um estudo até a 8ª série. Eu sempre falava com eles que eu queria ir embora de lá, que eu não queria ficar lá, que eu queria ganhar o mundo, que eu queria fazer outras coisas, e eu mesma procurei esse meio de vir para o Rio de Janeiro, que foi através de fazer um vestibular que valia no Brasil inteiro para a economia doméstica, e eu vim estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, aqui no Rio, né?
e ali eu morei no alojamento, então ali já morava em comunidade em casa, porque a minha família era grande, aí vim morar numa comunidade na universidade, que também morava com 12, 13 meninas num alojamento, e ali eu também me vi, né, como uma liderança também, né, assim, de conseguir coisas para pessoas que tinham muita necessidade, que vinham do interior, que não conseguiam alojamento. Aprendi com minha mãe e meu pai, né, de ter essa solidariedade também, né, entre as pessoas. Eu fiz a faculdade no Rio, terminei economia, ciências econômicas. Economia doméstica foi um curso que eu fiz só o primeiro ano, eu fiz outro vestibular quando eu cheguei na Rural, e mudei para ciências econômicas. E aí fiz ciências econômicas, terminei, aí depois reingressei no curso de administração de empresas, fiz 2 anos, não terminei e fui fazer uma pós-graduação na área de gestão e estratégia em agribusiness. Naquele tempo, gente, eu sou velha, tá? Eu tô com 56 anos já, tá? Então, assim, naquele tempo, falar em agribusiness era, assim, o início de uma história, né, e aí eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo muito ali e o que eu queria para o meu futuro, né? Eu tinha 22, 23 anos e eu precisava definir ainda o que eu ia fazer da vida. E eu fiz essa pós-graduação porque era a única que era gratuita e que eu conseguia cursar. E para não perder o vínculo também com a universidade. Depois foi que eu vim fazer outra pós-graduação na área de gestão da biodiversidade no Jardim Botânico, mas eu já estava trabalhando na área ambiental, né, aqui no Rio de Janeiro, quando eu me formei e fui para trabalhar numa ONG que eu não me sentia satisfeita trabalhando para o mercado corporativo. Então, a minha vibe já era ir para a área ambiental desde cedo. Assim, eu entendi que meu caminho era a área ambiental. Aí teve a Eco 92 também, que ajudou muito, né? Naquela época já se falava muito em sustentabilidade, né? E aí eu fui trilhando esse caminho da área ambiental. Foi quando eu encontrei um grande grupo de pessoas em Santa Teresa que também pensava parecido comigo, e aí começou toda a história da gente começar a co-criar uma ecovila Terra Una. Eu acho que eu contei um bocado de coisa já, né? Quando é que a economia entrou nessa história toda? Cara, quando eu era pequena, meu pai, ele era segurança no Banco do Nordeste, né? Meu pai tem 1,90 m, assim, ele sempre foi um homem muito alto. E aí ele ficava na porta do banco, né, como segurança, e os velhinhos, quando entravam na fila para receber a aposentadoria, eles sempre davam gorjeta para meu pai. E ele botava numa sacolinha. E quando ele chegava em casa, ele me dava na minha mãe e falava assim: Ariel, você que vai cuidar do dinheiro. Então, você conta, aí eu sentava no chão, botava as moedinhas, né, os dinheirinhos, eu lembro muito bem disso até hoje, assim. E aí eu contava o dinheirinho, né, e eu cresci com aquilo, né, eu falei assim, acho que eu quero trabalhar com dinheiro. Então, assim, o curso que mais tinha a ver com grana, com recurso, né, assim, financeiro, né, palpável, e espécie, era ciências econômicas. E aí eu achava que era esse era o meu caminho, né. E eu aprendi também a gostar do curso, né, de ciências econômicas. Quando eu entrei, eu descobri que eu amava, principalmente a parte que era ligada à história do pensamento econômico, né, história econômica geral, história econômica do Brasil. Então, a estatística e a matemática, que era o cálculo, eu não era tão conectada, mas a parte histórica, assim, de como que o pensamento humano foi se formando, né, para a gente ter a economia que a gente vive hoje, nos nossos dias, era muito curioso para mim. Eri, você que falou aí do Eco 92, onde tudo explodiu, você estava lá de perto. Eco 92 falava-se muito de ecologia. Hoje a gente fala de sustentabilidade. Como é que você vê esse paralelo da época de 1992, que tratados foram assinados, coordenados naquela época, e hoje se fala muito de ESG e sustentabilidade? Como é que você traça esse paralelo durante o tempo? Acho que é uma evolução, né, do pensamento, né? Naquele tempo, eu lembro, eu entrei inclusive numa organização não governamental para trabalhar, porque eu sempre fui mais conectada à ecologia, né, meio ambiente. Então, eu trabalhei no Instituto Onda Azul, que foi o Alfredo Sirkis, que foi um grande ambientalista, né, que tem 2 anos que ele nos deixou, né? Mas uma pessoa que foi com quem eu aprendi a maior parte do que eu sei hoje sobre ambientalismo, né? Foi com ele. A gente trabalhou 16 anos juntos, né? E ali já tinha também essa militância, né, do todo o movimento ambiental do Rio de Janeiro, principalmente, porque o Rio de Janeiro ferve, né, essa questão ambiental, ela sempre foi muito fervorosa.
até hoje, né, pessoas que militam muito nessa área de meio ambiente. E a sustentabilidade, eu acho que foi um termo que foi apropriado hoje, né, pelo mainstream, assim, a gente está hoje falando de sustentabilidade de uma forma um pouco mais até banalizada, digamos assim, né, mas ela traduz, né, tudo aquilo que a gente veio trazendo do pensamento ecológico. Óbvio que a sustentabilidade ela tem uns pilares a mais do que só a ecologia, né? Ela também se divide em cultural, em social, econômica, né? E daí o pensamento já vai evoluindo para outro termo que hoje é a regeneração, né? E a regeneração já está sendo cunhada nesse momento, e assim, eu acho que vai evoluindo os pensamentos. Eu acho que mudou muita coisa, né, de 92 para cá. Eu acho que a gente conseguiu avançar, pelo menos na consciência de que a gente tem um grande problema e de que a gente está vivendo múltiplas crises mundiais, né, que a gente precisa buscar solução para isso. As empresas, especialmente, você falou de ESG, né, que eu também acho que é uma evolução desse pensamento ecológico, mas tem muito a ver com o que as empresas vêm fazendo, que é muito a passo lento, assim, eu considero, né, elas vão muito lentamente atendendo a esse mercado que tem essa demanda gigantesca, né, por conseguir acabar com as crises que a gente está vivendo. E aí as empresas antigamente, elas falavam, antigamente não, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, falavam em responsabilidade socioambiental, né? E aí evolui para talvez para o ESG, né? Eu não estou muito inteirada do que as empresas têm feito com esse termo, que é mais para quem está entrando no mercado hoje, corporativo, né? E tentando colaborar com a mudança e a transição energética, a transição da sustentabilidade para os diversos setores da vida, né? Então, espero realmente que as empresas acordem, porque a gente depende exclusivamente delas, né, para mudar o nosso sistema de consumo, a forma como a gente produz e tudo mais, né? Óbvio que a gente, como consumidor, também tem uma responsabilidade enorme. O nosso comportamento hoje está valendo muito a pena, porque antigamente as pessoas falavam, mas não vale a pena você deixar de comer carne, ou então você deixar de juntar, separar seu lixo, ou fazer alguma coisa que vai beneficiar a natureza, que seja, porque o impacto disso na economia como um todo é muito pequeno, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente está entendendo que não, que o comportamento individual, se cada pessoa fizer um pouquinho, a gente vai conseguir fazer essa grande virada aí que a gente está esperando, né? E você, vendo então, né, a evolução desse pensamento social, político, ambiental que a gente está conversando sobre, você acha que a gente ainda tem alguma chance real de prosperar, no sentido de os limites, né, climáticos, essas necessidades estão tão urgentes, tão veementes assim, e nesse contexto de guerra que acontece, enfim, qual a sua visão sobre isso? Você está mais pro lado dos otimistas ou dos pessimistas também? Uma pergunta complexa. Quando eu trabalhava na Baía de Guanabara, né, eu trabalhei 16 anos lá e eu via assim a quantidade de lixo flutuante, a quantidade de lixo de esgoto doméstico, a quantidade de resíduos também das indústrias químicas que todo dia jogam, né, na Baía de Guanabara. Quando as pessoas iam lá fazer entrevista comigo, sempre falava no final que eu não tinha mais esperança que a Baía de Guanabara um dia fosse ser limpa novamente, né? É muito complexo assim, essa resposta positiva. Mas eu tenho uma grande fé que o ser humano pode ainda fazer essa virada de chave, que é compreender o papel que cada um de nós está fazendo hoje na Terra. E uma das coisas assim, que a gente precisa pensar, que também tem a ver com essas soluções, que a gente vai precisar de muito, muito mais do que o que a gente está fazendo hoje. O que a gente faz hoje é muito pouco comparado ao que precisa ser feito. A gente tem os segmentos todos, né, que precisam também pensar em alguma coisa. Fica essa coisa do jogo do empurra-empurra, que todo mundo tem culpa, mas ao mesmo tempo essas culpas não são interiorizadas, né, pelos segmentos, como as empresas, por exemplo, como a gente como consumidor, né, como o próprio governo também, que tem sua responsabilidade. E aí um fica jogando para o outro e a gente vive nessa guerra intensa que não tem fim e que não traz esperança para ninguém, né? Expectativa de melhoria de um futuro.
Mas eu celebro que a gente hoje tem um pouco mais de consciência do que foi há 20 anos atrás, quando era Eco 92, sabe? Hoje a gente fala, inclusive, de política institucional nas nossas casas, todos os dias, mais do que o que a gente falava há 5 anos atrás. Então, acho que essa expectativa e essa esperança de que as pessoas podem sim, né, mudar essa chave de pensamento para um mundo melhor, ela não deixa de existir aqui dentro, não, na minha essência, assim, sabe? Eu acredito ainda que possa haver sim uma chance da gente sobreviver enquanto espécie. Vamos que dá, né? Vamos que dá. Eri, você que teve um grande trabalho com destaque atuando junto aos manguezais aqui na Baía de Guanabara. Por que mangues? Como você começou essa história? E o que que o mangue te ensinou? O mangue é vida? O mangue é tudo. Aprendi isso com. Eu nunca tinha ouvido falar de mangue na minha vida até vir para cá, né? Porque lá no Ceará eu vivia no interiorzão, na Caatinga lá, né? A primeira vez que eu vi o mar foi com 18 anos de idade, quando eu completei 18 anos, que eu fui para a capital, em Fortaleza, para conhecer o mar. Então, não tive nem chance de conhecer os manguezais do Ceará. Eu vim conhecer mangue aqui no Rio, trabalhando nessa organização não governamental, que é o Instituto Onda Azul, e eu escolhi trabalhar na área ambiental, impulsionada pelo que eu ouvi na época de 92 e motivada, né, por essa vontade também de entender e que esse segmento realmente fazia todo sentido participar dele, né, e que é a área ambiental, ecologia e tudo mais. E aí eu fui trabalhar nessa organização, no Instituto Onda Azul, que um amigo meu já trabalhava lá, e eu trabalhava no Sebrae, eu tinha um plano de carreira dentro do Sebrae, eu já estava há 5 anos trabalhando no Sebrae, eu era gerente de um balcão, e eu tinha tudo, assim, para permanecer para o resto da minha vida dentro daquela instituição. Mas eu fiz a escolha, que foi assim, todo mundo que estava à minha volta falou, você é louca, como assim que você vai sair do Sebrae, um lugar que você tem plano de carreira, você tem promessa, né, de ficar bem até o final da sua vida, sem, né, vai ganhar dinheiro, vai ter tudo que você precisa e tudo mais, vai só evoluir, prosperar, e você vai para uma ONG para ganhar a metade do que você está ganhando, e para trabalhar numa área que não tem mercado, não vai dar dinheiro nunca, que é a área ambiental, ecológica e tal. E aí eu tinha tanta certeza que era aquilo que eu queria, que eu não titubeei nem um segundo. Assim, eu pedi as contas, o meu chefe falou assim, então você vai ser despedida por justa causa. Eu falei, não, eu vou ficar aqui full time até você me dar todos os meus direitos. E eu fiquei lá lutando mais um mês para ele entender que eu estava fazendo, dando o passo correto, né? Eu fui trabalhar nessa ONG para ser a assistente de coordenação desse projeto de restauração de manguezal na Baía de Guanabara, que foi um projeto oriundo do grande derramamento de petróleo que teve em 2000 no fundo da Bahia, né? Foi feito um consórcio com 5 organizações e uma delas era o Instituto Onda Azul, que tinha a missão de reflorestar 15 hectares de manguezais, de área degradada de manguezal na Praia de Mauá. E eu era assistente do coordenador, que era o Rogério Rocco, que é um advogado ambientalista, que era o coordenador do projeto e tudo mais, e eu entrei para ser assistente dele. 1 ano depois ele desistiu, ele falou, eu estou saindo, ele foi ser superintendente do IBAMA, e aí ele teve que sair, eu assumi o lugar dele como coordenadora do projeto e fiquei 16 anos coordenando esse projeto, que no final das contas, a soma de tudo, assim, de todos os objetivos desse projeto foi a restauração de 100 hectares de áreas degradadas de manguezal, nessa mesma localidade, na Praia de Mauá. A gente fez o decreto de criação de um parque de manguezal, que é o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, que hoje está instituído. Hoje a Prefeitura de Magé é a responsável por esse parque, porque depois que passou esse período de restauração, a prefeitura se responsabilizou por tocar, e pelo que eu estou vendo e acompanhando, eles estão fazendo lá uma estrutura para receber visitação pública, para fazer um lugar que seja ecoturístico, e eu creio que o futuro vai ser promissor para aquele parque, que é o único parque de manguezal que tem hoje no Rio de Janeiro, que eu saiba, né, que é municipal. Então, é um orgulho muito grande, eu me sinto mãe desse projeto, assim, né? Foi muito difícil sair dele, me largar, né? Em 2018 eu saí do projeto e fui trabalhar na ONG que eu fundei com outros amigos, que é a Associação Terra Una, né? Mas o manguezal
Assim, toda vez que eu entro no mangue, para mim é uma bênção muito grande. Eu aprendi a respeitar o manguezal, porque antes eu achava que era tudo lama, lixo, esgoto, fedorento, né, sem vida, e não é verdade, né? Ao contrário, o manguezal ele é o berço da vida marinha e o berço da vida terrestre também. Tem muitas aves residentes e não residentes que ficam lá o ano inteiro se revezando, né? E tem mamíferos, tem insetos, tem tudo quanto é tipo de fauna, e 90% dos peixes que a gente consome, eles são, né, eles procriam dentro do mangue. E a gente tem hoje mais de 50% dos nossos mangues ainda resistentes. No Rio de Janeiro, já perdemos a metade, mas a Baía de Guanabara ainda tem essa riqueza, né? Tem muitos pescadores, catadores de caranguejo, tem uma infinidade de coisas acontecendo em torno daquele ecossistema, que não pode morrer, obviamente, mas a cada dia que passa parece que a gente tem essa sina, né, de estar matando os ecossistemas. Infelizmente, a gente não acha uma solução para isso. Mas os manguezais são extremamente poderosos assim, e regenerativos, né? E o mangue ele tem essa coisa de sobreviver no meio da lama, no meio do lixo, no meio do esgoto, no meio, e é só dar esse empurrãozinho que ele fica ali resistindo, né? É só não atrapalhar a natureza que ela se ajeita, né? Se regenera, com certeza, os mangues é uma prova viva disso. E fazendo um contraponto, Eria, hoje, em 2024, no momento que a gente está do tempo do quase não tempo, onde tudo tem que ser imediato, instantâneo, e a gente frequentemente se queixa de que não tem tempo para fazer nada. Então, como é para você observar essas narrativas e perceber, por exemplo, ecossistemas como o manguezal, que demora um tempo para se recuperar, né? Tudo tem o seu tempo. A gente ainda tem muito a aprender com a natureza, Eria. O que que você acha? Temos. A gente tem que ter muita paciência com nós mesmos, né? Porque hoje realmente a gente está vivendo essa cultura é tudo para ontem, mas a natureza pode ensinar muita coisa, né? Um lamento que quem vive nos centros urbanos não tem essa oportunidade de ficar observando tanto a natureza, né? Olhar para o céu, saber que hoje tem lua cheia ou que a lua está minguante, né? A gente não tem esses tempos na cidade, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão se conectando assim, entendendo que é muito importante sair desse ambiente também, procurar outros ambientes mais naturais para se conectar. Eu achava que na pandemia as pessoas iam se tocar disso muito rápido, assim, tipo, caramba, acabou a cidade, vamos embora para o mato, né? Vamos comprar uma terra, vamos viver com uma qualidade de vida melhor, mas eu não vi isso acontecer. Eu vi assim, alguns grupos de pessoas pensando dessa forma, mas a maioria das pessoas ainda continua no automático, vivendo essa vida de ilusão assim, na grande cidade. Mas no meio disso tudo, é preciso achar um caminho que a gente também esteja conectado na cidade, mesmo, que é o grande desafio, né? E aí é buscar talvez um autoconhecimento, assim, né? Se voltar mais para as coisas que te conectam com você mesmo, com a sua essência, né? E com quem está à tua volta, para você fazer as coisas que precisam ser feitas, senão você enlouquece. A vida hoje é muito dinâmica e ela está produzindo muitas doenças também, né? A gente tem muitas doenças da modernidade, doença do pânico, depressão, ansiedade, e tudo isso acho que só vai piorar, sabe, com os anos, principalmente para os jovens, né, nessa nova geração aí que está chegando e tudo mais. Mas a gente precisa achar esse tempo, né? Esse tempo só vem também com a maturidade, né? Com o tempo, quando passa esse tempo que a gente precisa para amadurecer os nossos pensamentos e a nossa emoção também, né? O nosso querer e ter paciência, porque é assim mesmo. Talvez trabalhar na área ambiental, a minha escolha tenha sido o que eu mais celebro, né, é de ter escolhido uma área que me trouxe muito essa consciência, assim, de que precisa salvar o planeta, né, salvar o mundo sozinho, assim, e que tem muita gente fazendo coisa legal no mundo todo, é uma rede enorme de pessoas fazendo coisas bacanas, né, interessantes e tudo mais, e que a gente não salva planeta nenhum, a gente tem que salvar primeiro a gente para poder depois salvar alguma coisa, né? Eu não acredito muito nessa história, né, de salvar o planeta, de salvar o mundo, de salvar. Isso é muito retórico para mim. Então a gente tem que ver o que a gente está fazendo no dia a dia, prestar atenção, quais são nossas escolhas,
qual é o trabalho que eu quero me dedicar, com o que eu quero gastar o meu rico dinheirinho, né, que a gente ganha com o maior sacrifício, assim, muitas vezes, em que eu vou empregar, olhar para o que a gente está consumindo e ter uma qualidade de vida melhor sempre, assim, sempre pensando em melhorar a qualidade de vida. E ela está diretamente conectada com essa autoconsciência, assim, né? Com essa vontade de entender a si mesmo e o que a gente está fazendo aqui agora na Terra, assim. Você falou bem desses 4 pilares, né? Que é tempo, resiliência, comunidade e meio ambiente, né? Que seria tudo isso conectado, né? Conexão. A natureza ensinou muito isso para você, né? Sim, eu preferia muitas vezes ficar no mangue, caminhando, tirando fotos o dia inteiro, sendo uma observadora e testemunha do trabalho que estava sendo realizado no dia a dia, assim, né? O plantio de cada muda, como é que a gente ia fazer a muda, de onde que vem a semente, como é que a gente planta a semente, aprender as técnicas, né? De como fazer a muda crescer, depois levar ela para o campo, depois vê-la crescendo, solucionar os problemas que ela sofria depois que ia para o campo, que os caranguejos não tinham comida, então eles comiam tudo. Era como se fosse uma saladinha, e aí eles comiam tudo. Aí tinha que arrumar uma. Ah, vamos botar então garrafa PET no tronco, né, dela para ela poder sobreviver. E aí a gente ia achando essas soluções. Isso era muito mais bacana, sim, para mim de fazer, muito mais legal, muito mais proveitoso, muito mais prazeroso do que ficar dentro do escritório, no ar-condicionado, no computador. Então, eu adorava ir para o campo, eu ficava a semana sumida, né? Eu chegava, às vezes, no escritório, assim, muitas vezes só para fazer relatório, né? Aí fazia, ou então fazia em casa de noite, mas meu dia era ir para o manguezal, assim, durante esses 16 anos foi isso. E vendo, né, muita atrocidade acontecendo, muita coisa errada, as prefeitura que não ajuda, a pobreza, né, ali, a miséria humana mesmo, o pessoal vivendo ali na beira do mangue, sem casa para morar, muita gente, nossa, muito ruim, assim, de ver aquela situação. E não poder fazer nada, né? E também não poder falar muito, porque são lugares muito perigosos também de você ficar atuando de um jeito que você ficar denunciando, ou apontando que está errado, que está certo, né? A gente fazia nosso trabalho muito no sapatinho, sabe? Tipo, vamos fazer aqui o que a gente dá para fazer e não vamos ficar muito tacando pedra, porque senão a gente era capaz de ser mortos mesmo, né? Assim, por conta dessa perseguição, né? Contra ambientalista, contra pessoas que eram contra o que a prefeitura não fazia, a gente foi fazendo o que dava. Por isso que demorou muito também, né? As árvores do manguezal ali foram cortadas de um dia para o dia para a noite. Eram caminhões e caminhões de madeira que saíam, que era levada para forno, de padaria, para olarias, né? Para ser queimado, para ser transformado em carvão. E para plantar demorou muito, muito mesmo, porque as árvores cresceram muito devagar. Demorou 10 anos para elas atingirem o tamanho de 5 metros de altura, né? Então, era meio que como a gente estivesse ali cuidando de um laboratório vivo, né? De mangue que estava renascendo. A gente estava, na verdade, reinventando o manguezal, né? A gente nem sabia direito, assim, não tem muitos especialistas em manguezal no Brasil, de recuperação ambiental de mangue. Então, a gente foi aprendendo com tentativas e erros. A gente errava muito também. A gente acertava, mas a gente errava muito também. Mas isso fez com que hoje lá é uma floresta de manguezal novinha em folha, assim, né? Eu não sei se a gente colocou na ordem certa, porque quando a criação do mundo ela vem de uma forma e a gente foi lá e botou a nossa mão, né? Então vamos fazer do jeito que a gente entende que tecnicamente dá certo. Deu certo. Tá lá, tá bonito, tá uma floresta linda. Assim, os caranguejos voltaram, tá todo mundo feliz. O manguezal tá vivo de novo, bom demais. E eu mesmo posso atestar porque eu cheguei a conhecer lá, né? Eu fui lá visitar o projeto já uma vez. Então, realmente muito legal ver todo esse trabalho, resultado do trabalho. Ieri, ainda um pouquinho sobre sustentabilidade. Você é membro fundadora de uma comunidade intencional, a Ecovila Terra Una, desde 2005. Para a galera que não conhece, o que é uma comunidade intencional? O que é uma Ecovila? E como foi para você iniciar todo esse movimento e ver a Terra Una hoje como está?
Quando eu saí da Universidade Rural, eu vim morar em Santa Teresa, que é no centro do Rio de Janeiro, né? E aqui tem uma diversidade muito grande de pessoas que aparecem de tudo quanto é lugar, né, para morar no bairro. E eu sempre morei em comunidade, dividindo, e daqui surgiu um grupo muito especial, assim, de novos irmãos, né, que eu fiz na vida, de pessoas com quem eu me conectava pelo interesse de buscar alternativas que fossem mais sustentáveis para as nossas vidas. A gente sabia que na cidade não tinha essa condição 100%, e aí a gente começou a estudar esse movimento mundial das ecovilas, né? Ecovilas são assentamentos intencionais porque geralmente é um grupo de pessoas que se reúne para comprar uma terra, construir suas casas, construir os centros de vivências, né, de uma comunidade, uma cozinha coletiva, construir os laços, né, se aprofundar, na verdade, né, nos laços entre eles, e daí também trabalhar e também poder um dia morrer nesse lugar, né, e ter seu próprio cemitério, enfim. É uma micro cidade, né, que a gente chama inclusive de ecovila, mas hoje em dia esse termo é até um pouco diferente, assim, né, as pessoas já não estão mais se conectando muito com esse termo, mas eu me conecto muito ainda. São lugares onde as pessoas podem experimentar diversas técnicas que vai melhorar, diminuir, né, o impacto no planeta. Por exemplo, as construções. Na cidade, a gente não tem possibilidade de fazer construções que sejam mais alternativas, né, feitas de barro, feitas de bioconstrução. E lá a gente já tem. Então, a gente cria esse ambiente para fazer também esses experimentos laboratoriais de a nossa própria casa, como é que a gente constrói, né? E aí, em comunidade, a gente vai definindo tudo. Permacultura, que é um estilo de vida que você pode adotar ele, seja na cidade ou no campo, mas é muito mais fácil experimentar no coletivo, no mato, assim, né, no meio de uma ecovila, dentro de uma comunidade, do que na cidade, na urbanidade. E também todos os sistemas que são integrados e que podem funcionar, eles podem ser testados também nesses locais, né? Então, desde o que a gente produz na cozinha, e aí tem as composteiras, tem as composteiras que a gente fala, né, são os resíduos, né, que a gente gera, como é que a gente vai lidar com o nosso lixo. Então, no micro, é muito mais fácil da gente entender do que dessa cidade louca que cada um vive dentro do seu apartamento e que não conversa nem com o vizinho, e a gente não consegue, na reunião de condomínio, definir como é que a gente vai tratar o lixo, por exemplo, né? E numa comunidade, numa ecovila, assim, a gente tem mais chance de desenvolver esse pensamento, desenvolver essas práticas, né, cotidianas. E assim foi. Então, aqui no Santa Teresa tinha um grupo muito interessado em comprar uma terra e viver juntos. E a gente fez isso, esse movimento, em 2005. Compramos uma terra em Minas Gerais e lá a gente experimentou tudo isso, né? Cada um fez a sua própria casa a partir de materiais de baixo custo, de baixo impacto também. A gente definiu também os critérios de como cada casa ia ser construída, como é que ia ser ali. Porém, existem ecovilas no mundo que são muito mais antigas, né, que têm mais de 50 anos e que elas sobreviveram. Eu acho que a maioria das tentativas que houveram de criação de ecovilas, de comunidade, elas não sobreviveram. 10% delas talvez tenham sobrevivido. Um dos grandes gargalos assim, para a sobrevivência dessas comunidades é a sustentabilidade financeira. Porque é muito difícil você gerar a sua própria renda dentro de uma comunidade que é feita de pessoas que você nunca viu na sua vida, muitas vezes, e aí ali você se depara com um monte de questões, os desafios diários são gigantescos, né? De você, inclusive, definir com quem que você vai produzir algo que vai te dar uma renda para você sobreviver nesse espaço, né? A gente poderia pensar, né, hipoteticamente, que a gente está numa cooperativa de pessoas ali e que a gente poderia muito bem criar uma fábrica de parafusos, por exemplo. E aí todo mundo ir trabalhar nesse negócio, né? E aí a gente gerar uma renda para a comunidade. Tem muitas comunidades intencionais que sobreviveram dessa forma. Gera um produto que aquele produto vira a renda daquela comunidade. Como é o caso de Goura, né, que trabalha com bananas, passas aqui em Paraty. Então, eles sobrevivem até hoje com essa dinâmica, né, de ter aquele produto como um gerador de renda. Mas muitas comunidades sucumbem, né? Porque junto
esse desejo de estar junto, de trabalhar junto, de gerar renda junto, tem também muitas outras coisas que acontecem no meio do caminho que tem a ver com a nossa maturidade emocional, assim, pessoal, né? Como é que cada um de nós, que tem no nosso DNA toda uma vivência histórica, né? Que a gente aprendeu da nossa vida. E aí chega num coletivo, você se espelha em várias outras realidades ali presentes, e aí o seu jeitinho particular ele aparece rapidamente, né, no círculo. E esse jeitinho particular que você tem, ele incomoda muita gente. E isso se transforma numa questão que talvez demande muito tempo de tratamento, sabe, desses problemas que vão surgindo ao longo do processo das ecovilas, né? E aí precisa estar muito preparado, com ferramentas sociais que subsidiem todos esses desafios, né, esses conflitos que vão surgindo ao longo dos processos, que vai aparecer, não tem jeito, não tem como escapar. E a gente se especializou muito, Terra Una é uma ecovila que a gente estudou bastante, várias técnicas, né, assim, várias ferramentas a gente tem para lidar com vários conflitos, mas a gente errou muito, a gente acertou muito, e o tempo de 16 anos que a gente viveu foi muito importante para a gente definir muitas coisas, né? Mas, infelizmente, prevaleceu, né, depois de 19 anos agora, que vai completar 19 anos esse ano da Fundação de Terra Una, prevaleceu o indivíduo. A gente está hoje dividindo a terra em vários módulos rurais, né? Onde cada um vai ter sua própria escritura, vai ter sua casa ali, e a gente não conseguiu agregar outras pessoas no projeto que começou com 10. Isso é um lamento assim, muito grande, para mim é uma falência assim também, né? De tudo que a gente sonhou no início, e essa falência ela vem carregada de muitas histórias, de muitos conflitos, de muitas dores, de muitos dissabores, né? Mas também de muita maturidade para a gente enquanto indivíduo, né? Mas hoje eu não tenho mais aquela ilusão que eu tinha no início de que viver em comunidade acertadamente, assim, que vai dar certo, que todo mundo vai se dar bem, que vai ser aquela coisa linda que a gente sonha, né? E não é verdade, não é verdade. Por outro lado, talvez tenha sido a experiência mais intrigante, assim, mais incrível que eu já vivi na minha vida, de viver no coletivo, né? Na coletividade. E eu acho que todo mundo precisa passar por isso. É um privilégio muito grande, assim, de quem puder um dia experimentar viver numa comunidade, num coletivo assim, inclusive para se enxergar também, né? Eu acho que a gente se enxerga muito nesse processo de viver no coletivo. Mas é isso, a gente está dando outros saltos, né, quânticos para frente, vendo o que vai acontecer, vivendo uma nova fase, e aconselho todo mundo a experimentar um pouco dessa experiência. Essa vida em comunidade é uma glória, mas é uma bênção, né? Mas também muitas das vezes pode ser uma cruz para carregar, né? Um fardo. Então, é bem interessante isso que você traz, porque às vezes parece que é só o mundo colorido, o mundo fantasia, mas a gente sabe que não é. Então, falar das dores também é muito importante. Muito legal, Eri. No final de tudo, são pessoas, né? A gente pega tudo isso, comunidade, sonhos, né? Tá tudo à nossa volta, se botar tudo no funil, vão sair pessoas, né? Eu acho que esse é o grande desafio da vida, né? É isso. Verdade, seja onde for, na cidade, no campo, né? No trabalho, onde a gente estiver, a gente vai lidar com pessoas. Vamos que dá.